Meus irmãos, nós estamos chegando ao final do mês de outubro. E geralmente mês de outubro, 31 de outubro, todo mundo já sabe o que se comemora. Se perguntarmos nas escolas, Halloween. Mas não é isso. Não é o Halloween. Nós cristãos reformados, dia 31 de outubro nós comemoramos justamente a data da Reforma Protestante. 31 de outubro de 1517, quando Lutero fixou ali as 95 teses. Mas é interessante que isso não começou com Lutero. Lutero foi alguém que, bem mais adiante, acabou fixando ali as teses. Não estou tirando a importância, foi extremamente importante, um marco para nós. Devemos sim lembrar disso, mas devemos lembrar de todas aquelas questões que antecederam esse ato de Lutero. Lutero não tinha a intenção de dividir nada. Ele queria mudar aquilo que estava tomando uma direção diferente. Aquilo que não era mais parte da igreja apostólica. Aquilo que não fazia mais parte da igreja cristã. Aquilo que foi se perdendo em meio ao caminho. E tanto é verdade que muitas vezes nós acabamos falando que é necessário um novo reavivamento, uma nova reforma. E toda vez que há um avivamento, e as pessoas entendem de forma errada esse termo, muitas vezes as pessoas entendem avivamento como algo que parte de nós. Mas o avivamento é algo que parte da palavra de Deus. É sempre o retorno às Escrituras, o retorno à palavra de Deus. Todo o grande avivamento que ocorreu depois da Reforma Protestante teve como base a Bíblia. O retorno às Escrituras e a Escritura Sagrada como regra de fé e prática, como ponto de partida para a pregação, para a vida do cristão. Mas eu estava dizendo que Lutero não foi o primeiro, que não foi o único que atuou dessa forma. A decadência da igreja, ela começou por volta de 1290. Questões políticas, mistura entre Estado e igreja, corrupção do clero, a chamada simonia, onde se conseguia cargos para aqueles que podiam pagar. Isso começou a adentrar a igreja. E são questões muito complexas, que toda a igreja tem que ficar atenta para que isso não venha fazer parte do seu corpo. É importante nós lembrarmos essas questões, até para que isso não venha fazer parte da nossa própria igreja. Mas nós precisamos levantar essas questões. A degradação da religião. Será que nós não temos visto isso nos nossos dias? O cristianismo superficial, raso, que não tem profundidade. Uma águazinha com açúcar, ao invés de pregação da palavra, de exposição da palavra, ao invés de confrontar as pessoas. Às vezes nós fazemos a política da boa vizinhança. Às vezes nós somos politicamente corretos na hora de pregar o evangelho. Não falamos da dimensão que há em ser cristão, em pregar a Cristo e viver a Cristo nas nossas vidas. O povo ficava abandonado. O povo ficava à margem. Foi isso que começou a acontecer com a igreja cristã, com a única igreja cristã naquele momento. E nós tivemos alguns pré-reformadores a partir de 1375. John Hus foi excomungado em 1412 por defender mudanças. Tivemos outros pré-reformadores, Francisco Petrarca, Jerônimo de Praga, Girolamo Savonarola, Erasmo de Roterdã. Tivemos várias pessoas que se colocaram contra aquilo que estava acontecendo, contra as mudanças que estavam ocorrendo na igreja cristã, sem que isso fosse bíblico. Mudanças que estavam distorcendo o cristianismo e precisavam ser contidas.
juntamente com Lutero, dentre os reformadores. Lutero, Martin Bucer, John Knox, Philip Melanchthon, Thomas Müntzer, John Lask, João Calvino e Zwingli. Reformadores, alguns contemporâneos, outros de datas próximas, mas que também tiveram um papel importante na reforma protestante, trazendo pontos essenciais à fé reformada, à fé cristã. A mudança de paradigma e o retorno à palavra de Deus. E isso é essencial para nós. Nós, como cristãos, nós devemos sempre recordar desse momento e de saber por que nós existimos, para mudar os conceitos, para mudar aquilo que estava contra a palavra de Deus, para que não continuasse da mesma forma, mas para que pudesse ser algo diferente, algo como Deus realmente esperava. Sabemos que as igrejas são dirigidas por homens, e por isso que um dos lemas da reforma, a igreja reformada sempre reformando, mas não é mudando as estruturas externas, não é mudando, falando assim, não, hoje no Brasil a gente tem que tirar o terno, tem que usar colarinho clerical. Não é essa a mudança. A mudança é sempre o retorno à palavra de Deus, que é a base da nossa fé. É essa reforma que precisa ser feita, é o retorno às Escrituras, como direção para a nossa vida, como aquilo que dirige e norteia o nosso pensamento, o nosso viver, a nossa conduta como servos de Deus. E eu li Romanos capítulo 5, para nós fazermos a nossa meditação. E ele fala da justificação pela fé. Mas não é por causa das vendas das indulgências? Não. Você não compra a sua salvação. Mas não é porque eu sou muito bom, então aí eu sou salvo. Deus vai olhar para aquilo que eu faço, vai falar assim, ele é muito bom, então eu vou ter que salvá-lo porque ele é bom demais. Não, não é isso. É pela graça, é pela fé. Pela fé. Porque ninguém deve se exaltar porque foi salvo por Deus, mas deve reconhecer a sua incapacidade de salvar a si mesmo, e a grandeza de Deus e o amor de Deus em nos salvar. Nós não podemos nos exaltar pela salvação, mas nós temos que reconhecer a nossa fragilidade, a nossa dependência de Deus. E às vezes as pessoas não entendem isso. As pessoas ficam falando, não, porque eu vou me salvar, eu que me salvo. Mas é a fé. E a fé que não é nossa, é dom de Deus, é graça de Deus, é a ação de Deus. Nós precisamos voltar um pouquinho aqui no capítulo 3, a partir do verso 21, para entendermos o que ele está colocando aqui no capítulo 5. Porque quando Paulo ele começa a escrever o capítulo 5, ele coloca justificado, pois, mediante a fé. Então ele está concluindo algo que ele estava falando antes. E se nós formos para um contexto maior ainda, a gente iria para Gênesis 3, o momento da queda, que é onde fala do pecado. É para falar a necessidade de arrependimento, de mudança e de salvação. Nós iríamos lá para Gênesis 3, quando há desobediência, há o desejo de independência de Deus, onde o homem come do fruto proibido. É o desejo do homem de ser independente de Deus. E o que a gente vê hoje em dia é o homem querendo ser independente de Deus, escolhendo os seus caminhos, escolhendo se quer ou não a salvação, tornando Deus um Deus que às vezes se humilha e fica ali mendigando algo. Um Deus que não é todo poderoso, porque não pode salvar alguém, então ele não é todo poderoso. Mas nós cremos num Deus todo poderoso. Nós cremos num Deus que pode salvar e salva aqueles a quem ele quer. Deus salva. Deus é todo poderoso, Criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas. Então nós vamos para um contexto mais próximo agora aqui. No capítulo 3 de Romanos, Paulo, a partir do verso 21, Paulo diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas.
justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. É questão de humildade, de reconhecer que nós somos incapazes de por nós mesmos conseguirmos a salvação, mas é Deus por sua graça que nos salva. E aí no verso 24, sendo justificados gratuitamente. Se é gratuito não é por obra, porque se fosse por obra era salário, era recompensa, mas é gratuito. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância? Foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Paulo está dizendo isso. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Cristo, quando veio, ele falou assim: eu não vim para revogar a lei, mas para cumprir. Cristo cumpriu a lei cabalmente. Nós não conseguimos cumprir a lei plenamente. Porque se nós pecarmos, falharmos em um só dos mandamentos, nos tornamos réus de todos. Então nós não conseguimos nos salvar cumprindo a lei. E ninguém conseguiu. Porque ninguém conseguiu cumprir a lei a não ser Cristo Jesus. E todos que foram salvos, a galeria dos heróis da fé que nós vemos lá em Hebreus, todos foram salvos pela fé. Pela fé nas promessas de Deus. Não foi mérito, foi fé. Abraão, Isaac, Jacó, já tinha lei para eles seguirem? Não tinha. Isso veio depois. Então eles foram salvos pela fé. Sempre foi graça, sempre foi fé. Fé nas promessas de Deus, nas promessas do Senhor. E quando ele vai continuar aqui no capítulo 4, ele vai falar justamente disso. Abraão justificado pela fé. E é um pouquinho longo, mas nós precisamos tratar disso. Capítulo 4 vai dizer assim: que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. A fé de Abraão em Deus, não aquilo que ele fez, mas a fé. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado um favor, e sim dívida. Se eu faço por merecer a minha salvação, Deus não está fazendo nada de graça. É dívida. Mas como nós somos salvos pela fé, por graça de Deus, é dom de Deus e não de obras, então nós reconhecemos que é Deus quem nos dá, e não nós que conquistamos. Por isso nós somos humildes em reconhecer que é Deus quem nos salva. E é isso que deve ficar claro para nós. É Deus quem nos salva. Não é eu levantar um holocausto diante de Deus. Não é eu simplesmente ajudar os pobres. Não é isso. Não é isso que vai me salvar. Mas por ser salvo, eu vou e ajudo os pobres. Porque são homens criados à imagem e semelhança de Deus. Então, por ser salvo, pelo amor que eu experimentei de Deus na minha vida, eu vou ajudar aqueles menos favorecidos. Mas não é isso que vai me trazer a salvação.
é porque eu sou salvo, então eu vou fazer isso. É o inverso. É um caminho contrário. E aí ele continua: mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Ele foi chamado sem estar circuncidado. Sai da tua casa, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Isso não é agir por fé? O chamado de Deus? É agir por fé. Fé em Deus, fé no Senhor. E ele continua: não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim, mediante a justiça da fé. As promessas foram sendo feitas antes da lei. Então a fé, ela sempre foi anterior. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente o que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Ele creu contra a esperança. Alguém com 99 anos poderia esperar que aos 100 anos eles teriam um filho? Sara aos 90 anos dará luz? É crer contra a esperança. Mas Abraão creu. Abraão, verso 19 agora, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glórias a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Agora que ele entra no capítulo 5. Era importante fazer essa leitura para nós entendermos o que ele estava falando. E agora, Paulo continua.
Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E que paz é essa? Que paz com Deus nós temos hoje, através de Cristo? O que o pecado faz entre nós e Deus? Faz separação. Separação. Em Cristo, o que acontece conosco? Nós recebemos o perdão, somos lavados pelo sangue de Cristo, recebemos o perdão pelos nossos pecados, e essa paz com Deus é a reconciliação com o Pai. Se o pecado nos separa, a obra salvífica de Cristo nos reconcilia com o Pai, nos reconcilia com o Senhor, porque o preço pelo nosso pecado foi pago naquela cruz. O ato de Cristo de se entregar por cada um de nós. E é interessante que Cristo fala que ninguém tira a sua vida, mas Ele a entrega voluntariamente. Ele entrega a sua vida por amor de cada um de nós. E Paulo vai tratar um pouquinho mais disso até o verso 11. Então essa paz com Deus é a reconciliação. Por meio de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E o verso 2: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes. Pela fé. A fé. A graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Nós não gloriamos em nós mesmos. Nós não nos gloriamos que nós somos muito bons. Não é isso. E nós não somos. Nós somos falhos e pecadores. Ainda transgredimos a lei de Deus. O apóstolo João fala isso na sua primeira carta. Se nós dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Vocês estão pecando mais uma vez. E a palavra de Deus não está em nós. Mas nós devemos lembrar disso. Então nós nos gloriamos não em nós mesmos, mas nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Porque Cristo morreu na cruz, morreu, mas Ele ressuscitou dos mortos. E essa é a nossa esperança. O Cristo que venceu a morte, que pagou o preço pelo nosso pecado. E o fato dele vencer a morte, dele ressuscitar, é que o sacrifício foi aceito por Deus. Porque a promessa era em Gênesis: no dia que comerdes do fruto, certamente morrerás. Eles comeram. Não morreram fisicamente, mas a partir daí a morte entrou no mundo. Mas houve a morte espiritual, distanciamento de Deus, a necessidade da reconciliação, de pagar o preço para restabelecer essa comunhão com o Pai. E Cristo faz isso. Então nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus, porque no sacrifício de Cristo Deus foi glorificado, Deus foi exaltado. Quando Cristo morre, Deus é exaltado, Deus é glorificado. E quando Cristo ressuscita, começa o momento da exaltação de Cristo, porque Ele se entregou, Ele cumpriu todo o propósito de Deus, e Ele começa a ser exaltado, por ter cumprido os propósitos de Deus plenamente, aguardando apenas agora a sua vinda para buscar a sua igreja. E aí ele continua, verso 3: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. E essa questão da experiência e das tribulações, quando nós olhamos principalmente o livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos por quantas coisas os cristãos passaram. Nós vemos por quantas coisas os servos de Deus passaram no começo da igreja cristã. E hoje em dia ainda passam em alguns países. Mas especialmente em Atos. Quantas vezes nós
ouvimos o relato de que alguém foi morto, foi decapitado, foi queimado, foi lançado às feras. Muitas vezes. Ser cristão, pregar a palavra de Deus, anunciar a palavra do Senhor, era correr risco de morrer. E essas tribulações eram nesse sentido também. Essas tribulações de você pregar o Evangelho e ainda assim correr risco por causa disso, poderiam trazer perseverança, experiência. E essa experiência é aquela questão de nós sermos provados em algumas circunstâncias e aprovados nelas. É esse o termo aqui da experiência. É você experimentar algo e ser aprovado naquilo. É como se fosse um teste que você precisasse realizar e você conseguisse ter êxito nesse teste. É provado e aprovado. E a perseverança é não se deixar abater. Porque há muitas pessoas que desistem rapidamente. Há muitas pessoas que acabam deixando de perseverar, de continuar na sua caminhada. Há muitas pessoas que acabam não conseguindo dar prosseguimento à sua caminhada. Falta essa perseverança, essa disposição. Falta essa esperança. Porque às vezes nós temos esperança em coisas materiais ou coisas que são palpáveis, ou coisas para agora. Mas a nossa esperança não está aqui. Enquanto estamos aqui, a gente tem que dizer como Paulo: para mim, o viver e o viver é Cristo, morrer é lucro. Porque enquanto estamos aqui, temos que testemunhar a Cristo. Temos que viver, cuidar dos nossos afazeres, fazer aquilo de melhor, porque nós estamos fazendo para Deus, não para nós mesmos, não para homens, mas fazemos para glorificar a Deus as nossas vidas. E se Deus nos chamar, é lucro, porque nós estaremos com Cristo agora. A nossa esperança não está limitada aqui, mas ela deve estar projetada na eternidade, naquilo que realmente importa, naquilo que realmente é essencial, no momento em que nós poderemos desfrutar da presença de Deus, da presença do Senhor. E aí o verso 5 ele diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O Espírito Santo, e é uma outra confusão que algumas igrejas acabam fazendo, que acha que o Espírito Santo tem que ser alguma manifestação externa. Mas quando nós professamos a nossa fé, é porque o Espírito Santo já atuou dentro de nós. Nós damos um sinal visível da graça invisível que Deus já operou em cada um de nós. Através da pregação da palavra de Deus, as pessoas são alcançadas e transformadas pela palavra de Deus e pela atuação do Espírito Santo. A pregação da palavra de Deus é o chamado externo. E quem faz o chamado interno é o Espírito Santo de Deus. Por isso nós pregamos, por isso nós anunciamos o Evangelho, nós pregamos a palavra de Deus. E é essa palavra que transforma vidas. É a ação do Espírito Santo movendo os corações, transformando vidas. E a partir desse momento, o Espírito Santo já habita em nós. E já vai nos auxiliando, já vai nos conduzindo, já vai nos ajudando a compreender a palavra de Deus, já vai nos ajudando a vivermos vidas agradáveis ao Senhor. É isso que transforma a nossa vida. É isso que nos muda. É essa a esperança que nós não podemos ter confusão. E uma vez que o Espírito Santo foi outorgado a nós, ele permanece em nós. O Espírito Santo é chamado de selo. É o selo. É o penhor. É a garantia de que Deus há de concluir a obra. A obra não é minha, a obra é de Deus. E é Deus que está fazendo em mim, por isso que eu tenho certeza que Deus vai concluí-la. Porque a obra é de Deus, é do Senhor. E aí ele continua. Verso 6, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. E esse verso 7, às vezes, ele é um pouco... As pessoas confundem um pouquinho ele, como se pudesse ser feito. Paulo aqui está, digamos assim, exagerando um pouquinho no termo, dizendo, olha, dificilmente alguém morreria por um justo.
pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. É como se ele dissesse assim: ainda que alguém se dispusesse a dar a sua vida em lugar de uma pessoa porque acha que ela é muito boa, ainda que isso pudesse acontecer, assim, dificilmente isso aconteceria. Mas Cristo deu a sua vida por nós sendo ainda pecadores, estando separados de Deus, agindo contra o Senhor, contra os desígnios de Deus para a nossa vida. E o verso 8 vai falar justamente disso. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O argumento dele agora, verso 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O argumento de Paulo, ele é simples. Ora, se Deus não poupou seu Filho enquanto nós éramos pecadores, e nos salvou, e entregou seu Filho para morrer em nosso lugar, muito mais agora que Ele já entregou seu Filho, já ressuscitou, já nos transformou. Não era mais difícil Ele entregar o Filho enquanto nós éramos pecadores, distantes, rebeldes? E agora com o coração transformado, purificado? Não é muito mais simples agora Ele concluir a obra do que rejeitar? Se antes nós éramos inimigos e ainda assim Ele deu o que tinha de mais precioso por nós, agora que nós já fomos lavados pelo sangue de Cristo, já fomos transformados por Cristo, já temos a habitação do Espírito Santo, Ele não vai concluir a obra? Esse é o argumento de Paulo. O que era mais difícil já foi feito. O que era mais penoso, o que era mais pesado, já foi feito. Agora, será que Ele vai deixar de concluir a obra? De concluir a salvação? Verso 11. Não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Paulo está dizendo: olha, nós somos justificados não por obras. Eu não tenho que pagar penitência. Eu não tenho que caminhar grandes distâncias para pagar o meu pecado, porque o meu pecado foi pago por Cristo naquela cruz, na cruz do Calvário. Se eu fizer algo para pagar o meu pecado, eu estou anulando o sacrifício de Cristo. Eu estou dizendo que o sacrifício de Cristo não teve valor, não teve eficácia. Toda vez que eu trago para mim essa responsabilidade, eu trago todo o jugo de volta para mim, todos os fardos, todo o meu pecado, porque eu não tenho a fé no Senhor Jesus Cristo. Se eu trago isso para mim, aquele que não confessa o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, aquele que não crê que o sangue do Senhor Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário nos purifica de todo o pecado, nos lava, nos limpa, nos purifica e nos garante a salvação, ele tem grandes dificuldades, porque ele vai ter que entrar por mérito próprio diante de Deus. Ele vai ter que cumprir a lei cabalmente, e isso é impossível para um homem natural. Apenas Cristo conseguiu cumprir plenamente a lei. Apenas Cristo morreu e ressuscitou. Por isso que Paulo muitas vezes, quando ia exortar algumas igrejas, ele dizia: olha, quem que morreu por vocês na cruz? Não foi Cristo? Foi. Então é através dele. Então Cristo deve ser exaltado, Cristo deve ser glorificado. É o sangue do Senhor Jesus Cristo que nos purifica, que nos lava. É a fé no Senhor Jesus Cristo. É a esperança na conclusão da obra de Deus. Não é aquilo que eu faço. Não são simples atitudes que eu possa fazer para perdoar os meus pecados. Não, é reconhecer as minhas faltas. É reconhecer que Cristo é quem é o propiciador. É quem veio para morrer no meu lugar, naquela cruz. Recebeu sobre ele o peso de todo o meu pecado, para que eu pudesse realmente experimentar o perdão de Deus. E é isso que deve ficar claro para nós. A reforma era o momento de retornarmos à essência da palavra de Deus, a fé,
A fé genuína num Deus Todo-Poderoso, num Deus que entregou seu Filho por cada um de nós, num Deus que transforma vidas, que transforma pessoas, corações de pedra em corações de carne. Pessoas que andavam distantes de Deus, agora sendo chamados para trabalhar no serviço do Senhor. Pessoas que não tinham esperança, vidas sem esperança alguma, sem saber para onde ir, e que agora são transformadas através da ação do Espírito Santo de Deus, lavadas através do sangue de Cristo. Pessoas que reconhecem quanto amor Deus derramou sobre cada um de nós, entregando o seu Filho e nos salvando. Esse deve ser o nosso, aquilo que fica mais presente na nossa mente. Isso deve ser aquilo que motiva as nossas vidas. Essa deve ser a esperança do nosso ser. Aguardar a volta do Senhor Jesus Cristo, ou o dia que Deus nos chamar, para nós podermos contemplar a glória do Senhor, frente a frente. Quão maravilhoso é o dia em que nós poderemos estar todos juntos, louvando ao Senhor, glorificando ao nosso Deus, estar na presença de Deus plenamente, com o corpo glorificado, isentos, livres do pecado, uma vida plena diante do Pai, diante de Deus, pela fé naquilo que Cristo fez, pela fé na palavra de Deus, pela fé na ação do Espírito Santo em cada um de nós, pela fé que nós devemos viver diligentemente, dia após dia, sendo fortalecidos pelo Senhor. E devemos pedir isso a Ele, que a cada dia Ele nos sustente, nos guarde e nos auxilie a caminharmos firmemente para o nosso alvo, o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. Que Deus assim nos abençoe, nos fortaleça, e que no dia 31 nós possamos lembrar desses homens valorosos que com tanto empenho, com tanta dedicação, também arriscaram suas vidas para que a palavra de Deus continuasse sendo pregada, para que o nome do Senhor Jesus Cristo continuasse sendo exaltado, e para que nós pudéssemos estar aqui hoje para honrar e glorificar o nome do Senhor. Deus assim nos abençoe. Amém. Amém.